Olá, eu me chamo Ronaldo Gillet e esse é o videocast Amazônia e Novas Economias, uma realização do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. E hoje, nesse episódio, a gente tem duas feras aqui, dois especialistas para trocar uma ideia com a gente. Eu tenho aqui o Beto Veríssimo, que é fundador do Imazon, que é um instituto de pesquisa cuja missão é promover a conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E nós vamos conversar também com o Garo Badmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa iniciativa. Estão sentindo esse clima de COP já começando? É uma pré-COP. É uma pré-COP. A gente pode dizer, inclusive, que a COP já começou, que já é um evento dessa grande realização que a gente vai ter no ano de 2025 aqui na nossa cidade, com os eventos já ocorrendo, com todo esse viés da sustentabilidade. Enfim, eu já vou perguntar aqui para o Beto Veríssimo, depois eu sigo com o Garo. Beto, como é que foi a ideia de criar o Imazon, já que a gente muito ouve falar no que o Imazon representa hoje para a nossa sociedade? Fala um pouco sobre isso para a gente começar. O Imazon, a ideia do Imazon começa no final dos anos 80 e foi uma ideia simples de que faltava informação de qualidade para soluções das questões da Amazônia. Havia muita opinião, uma certa polarização também naquela época. A gente acha que a polarização é uma coisa só desse nosso tempo. Nos anos 80 era muito marcado aqui em Belém, na Amazônia, por uma polarização, por muitas opiniões, por uma dificuldade de diálogo. E uma das peças que estava faltando era uma produção de informação de qualidade, baseada nas condições específicas da Amazônia, informação empírica. E o Imazon surgiu como uma espécie de um tanque de pensamento, né, como se diz na literatura, mas um tanque de pensamento que também faz. Então, em inglês, a gente usa o termo thinking do tank, que é um tanque que pensa e faz. Não só não só pensa, mas no início, soluções para atividade madeireira. Nos anos 90, madeira é uma atividade importante aqui na economia do Pará, mas era feita de forma predatória, e a gente então mostrou que era possível fazer de uma forma manejada, correta, mas precisava fazer e fizemos. Inclusive, na época, o Garo estava em outra posição, porque ele era do WWF, e em 1990 a gente começou a trabalhar junto. Exato. Ele, parceiro dessa iniciativa, que mudou, vamos dizer, o entendimento nas florestas tropicais de como manejar uma floresta, como tirar madeira de forma correta, como fazer o famoso manejo florestal. O manejo florestal nos anos 80 era uma conversa de livros, mas ninguém tinha feito. Então, nós sempre foi assim, muito voltado a resolver problemas práticos e importantes da Amazônia, uma instituição a serviço da Amazônia. Eu diria que também seria problemas assim, dentro da realidade. Então, esse trabalho que começou, um dos primeiros trabalhos do Imazon, foi em Paragominas. Naquela época tinha 300 serrarias em Paragominas. Então, na época que era Paragobalas, né? Vou chamar de Paragobala. É outra Paragobalas, muito diferente de hoje. Era chão de pissarra por todos os lados, né? A gente tinha problema até de energia, porque tinha muita serraria, enfim. Mas foi fazer lá para poder depois demonstrar para os madeireiros que operavam na região que aquilo funcionava. Então é uma coisa que trabalhar perto da onde está o problema para você trazer solução para quem hoje em dia está precisando dessa solução. É assim que o Imazon começou. Eu vejo continuando assim, né? Anos que a gente está acompanhando nas diferentes funções. É por isso que o Serviço Florestal Brasileiro ele tem essa característica de estar presente dentro do que a gente vai ver, por exemplo, do surgimento do Imazon, e a gente tem todo esse contexto do conhecimento científico para que vocês consigam falar a mesma língua, né? É verdade. O Serviço Florestal ele foi criado para fazer a gestão de florestas públicas. Principalmente na Amazônia, há muita floresta pública. Tem as terras devolutas, mas tem muita floresta pública que é para uso sustentável. Né? Florestas nacionais, como a floresta de Tapajós, né? Aqui perto de Santarém, Itaituba, Altamira. Então, essas florestas, elas estavam lá, mas elas não estavam cumprindo o papel de ser de uso sustentável.
Ou seja, elas foram criadas para fazer um manejo florestal, para fazer uma produção sustentável de madeira e não madeira, o que ajudaria a regular o mercado, né? Se você fizer uma conta por alto, com cerca de 25 milhões de hectares, a gente consegue atender a demanda atual de madeira do Brasil só de origem sustentável. Não precisaria vir madeira de desmatamento, certamente não precisaria de vir da área predatórias. Então você tem que valorizar a floresta em pé. E o serviço florestal ajuda a valorizar a floresta em pé. Ela não está só na floresta, ela também está fornecendo emprego, renda e fornecendo algo que a sociedade demanda. Hoje em dia o Brasil demanda 12 milhões de metros cúbicos de tora ao ano. Para que a gente tenha esse raciocínio, sem querer te interromper, Beto, o conhecimento científico, e eu bato nessa tecla, né? Sim. Ele é fundamental, né, dentro desses eventos, né? A gente tem a comunidade acadêmica, a gente tem a formação daqueles que vão estar cuidando junto com vocês do manejo florestal, da sustentabilidade, da gente adequar o clima para o mais perto do que a gente almeja. Eu acho que só complementando, com menos em torno de 7% das florestas da Amazônia, que é o número de 25 milhões, você consegue manter a produção de madeira, mantendo a floresta em pé. O manejo, você tira apenas poucas árvores e a floresta regenera e continua uma floresta. Se você entrar numa floresta manejada, você vai ter dificuldade de imaginar que aquela floresta de fato foi tirada madeira. Então forma uma cicatriz que rapidamente a floresta se regenera. Então o que o Garo está falando é uma economia sustentável. Você tira madeira através do manejo, mantém a floresta pública e mantém a floresta em pé. E gera emprego, gera renda e é uma atividade importante. Por isso que o manejo florestal é uma das soluções para a Amazônia. Então uma coisa é a extração de madeira predatória. Isso é ruim, indesejável, deve ser evitado. Outra é a produção de madeira vindo de manejo, em que alguém possa usar uma mesa de madeira na Amazônia e jantar com... Se a madeira é manejada, você pode jantar sem pecado, porque essa madeira está ajudando a manter a floresta em pé. Tá. Para que a gente pense no contexto de tudo isso, né? Quem faz essa mesa chegar ao consumidor precisa entender, e o próprio consumidor, que essa madeira vem com um selo, ela vem com uma certificação, e todas essas certificações, elas precisam ser prioridade para quem está fazendo isso acontecer. Sim, todas as áreas de concessão florestal, todos os concessionários eles são certificados. Mas voltando ao seu ponto inicial, o trabalho que Amazônia e outros fizeram, por exemplo, ele induziu aos métodos que a gente coloca nos editais que o concessionário é obrigado. Então, para você entender essa diferença do que o Beto estava colocando, uma coisa muito simples. Os cipós, e vocês da Amazônia sabem bem, o cipó cresce, ele lá em cima, ela amarra 3 ou 4 copas. Ela está aqui embaixo, é um cipó, mas lá em cima ele começou a juntar 3, 4 copas. O cipós do Tarzan, né? Por isso que o Tarzan do Tarzan, né? Aquele cipózinho grande. Por isso que tem sustentabilidade. Por isso que o Tarzan conseguiu pular de um cipó para outro. Então, o que acontece? Com esse conhecimento, eles passaram a propor uma prática. Corte o cipó da árvore que você pretende colher daqui a 2 anos. O cipó apodrece nesses 2 anos. Então, quando eles cortam quando essa árvore é colhida, é cortada, o cipó quebra e não traz a copa das outras 4 árvores com que ela está colocada. Então, isso é tudo parte de um conhecimento, de uma ciência. E isso levou a uma outra coisa. Na década de 80, o Beto acho que vai concordar comigo, a engenharia florestal era muito voltada para fazer plantio, porque a engenharia florestal no Brasil era voltada para o que se fazia no sul do Brasil, que era plantar eucalipto, plantar pinos, etc. E não tinha um conhecimento até para dar uma aula, assim, para criar esse conhecimento. Então, ao criar esse conhecimento, também mudou o perfil dos cursos de engenharia florestal e foram sendo formados mais engenheiros florestais que entendem do manejo florestal. Isso cria um círculo virtuoso, porque eles também fazem pesquisa que vem aperfeiçoando o processo de manejo florestal, mas tinha que começar com um mínimo para fazer essa transformação, senão o cara estava estudando aqui, uma pessoa estava estudando aqui
na em UFA, Belém, né? Na Universidade Federal Rural da Amazônia. Para Hoje. aprender a plantar. Antiga FICAP aqui na perimetral. perimetral. FICAP, exatamente. né? E aí era para plantar eucalipto, porque não planta. E hoje o manejo está nas universidades todas, de faculdades de engenharia florestal. Mas eu acho que mostra que a Amazônia, assim, o que é problema, de um lado, né? É como se fosse um espelho mágico, em que de um lado é um problema, que é um paradoxo. A extração de madeira predatória é um problema. Solução, manejo. O problema não é a madeira. O problema é como a madeira, se ela é manejada, é solução. Se ela é predatória, é problema. E eu acho que se aplica a quase tudo na Amazônia. Inclusive, quando a gente está nessa conferência, a gente está falando de quando as pessoas olham a mineração, né? Tem uma separação muito grande entre mineração industrial, legalizada, que contribui para o desenvolvimento da região, etc., e garimpo. Mas esse nome, atividade de mineração, mistura com garimpo. Garimpo, que é ilegal, que é uma atividade que, né, danifica os rios, polui com mercúrio, está muitas vezes à margem da lei. E outra é a mineração industrial, que produz minério de ferro, extrai na cadeia do alumínio, que são as duas cadeias principais da mineração do Pará, né, que é o minério de ferro e a cadeia do alumínio. A gente tem também cobre, tem outros minérios. Então, é uma atividade que contribui para o desenvolvimento do Estado. Então, a mineração, assim como madeira, depende do que você está falando. E só para que isso também tenha um aspecto social, né? Porque o garimpeiro ou a exploração predatória não está protegendo, não se preocupa em... Já é ilegal. Já é ilegal. Então não vai usar capacete, não vai usar bota, não vai usar luva. Não tem EPI. Se o cara se machucar, não tem INSS, ele não está recebendo o fundo de garantia. Agora, na mineração legal, profissional, industrial ou no manejo florestal regulado, ele está cumprindo a legislação trabalhista, ele está cumprindo salvaguardas para não ter problema com os povos indígenas, os povos tradicionais. Então, ele tem um aspecto... Você não vai fazer manejo florestal legal dentro de uma reserva Yanomami sem o Yanomami saber, tá certo? Perfeito. Mas o garimpo ilegal acontece, então... Perfeito. Tem uma dimensão social, não só ambiental. É muito diferente, né? E quando a gente pensa em bioeconomia, onde vocês entendem que a gente tem um potencial maior aqui na Amazônia hoje? Essa palavra bioeconomia ela é bem ampla, então eu vou dizer aqui que eu acho que é o nosso foco. A gente tem 65 produtos que a gente já exporta hoje na Amazônia. Açaí, né? Abacaxi sabe que abacaxi é nosso, né? Foi domesticado na Amazônia. Cacau, a gente agora está começando a exportar, mas o Brasil era importador. Também outra planta que foi domesticada na Amazônia. Hoje tem até uma rota do cacau. Sim, a rota do cacau. Mas e a gente está se tornando um grande produtor, Mas né? lembra que nós já fomos o grande exportador, que os livros do Jorge Amado era tudo do Barão do Cacau lá na Bahia, porque tiraram daqui para plantar lá na Bahia. Mas e da Bahia foi para o resto do mundo, e o Brasil deixou de ser o maior produtor, a Bahia. O cacau começa na Amazônia, vai para a Bahia, e da Bahia vai para a África. E aí a gente perde o protagonismo no cacau até o ponto que o Brasil importa cacau. Mas agora está mudando. O cacau que nasce no Pará e nasce na Amazônia está voltando para a Amazônia. Hoje o Pará já é o maior produtor de cacau do Brasil, e acho que esse é outro produto da bioeconomia, né? Então a gente está falando das frutas tropicais, a gente está falando dos peixes, a gente está falando das castanhas, a castanha do Brasil, a castanha aqui no Pará a gente vai dizer castanha do Pará. Então esses são produtos importantes. Agora, o que estava acontecendo? Nas últimas 2 décadas a gente estava perdendo esse mercado. Qual é o maior produtor, qual é o maior exportador de castanha do Pará do mundo? É a Bolívia. Qual é o segundo maior exportador? É o Peru. Os 2 países, Bolívia e Peru, exportam mais de 90% da castanha. Então a castanha do Pará virou castanha da Bolívia. E é estranho, né? E internacionalmente eles continuam chamando de Brazil Nut, mas não vem do Brasil. E a gente tem como ser o primeiro? Claro. Tem, mas o que aconteceu? Essas cadeias da economia da floresta foram sendo deixadas de lado. A Bolívia priorizou. A Bolívia resolveu questões fitossanitárias. Olha, a Bolívia, para exportar, e ela é um exportador, ela não tem acesso ao mar. Como é que a Bolívia faz? Ela põe os containers, atravessa os Andes, chega na costa do Chile e embarca o navio lá para poder passar o canal do Panamá para chegar na Europa, onde está o principal mercado. Nós estamos em Belém, em frente ao oceano,
em frente ao Atlântico praticamente, cruzando, e nós temos todas as condições, na verdade, melhores do que a Bolívia, exceto que a Bolívia se organizou para isso. Então a bioeconomia significa, de fato, aproveitar aquilo que a gente já produz, já exporta em pequena quantidade e dar escala a isso. E a desculpa é que a gente não pode ter desculpa de que nós não exportamos mais porque nós não somos os mais ricos. Não. Todos os países que estão ganhando da gente na bioeconomia são mais pobres, têm instituições mais frágeis, têm centros de pesquisas incipientes, têm todas as condições piores do que a gente. Agora, eles têm um espírito empreendedor, um espírito cooperativo e faz com que também os governos nos respectivos países tenham priorizado essa agenda. Então, eu acho que agora, no mais recente, a gente está vendo o interesse do governo federal, do governo, aqui em particular do governo do Pará, é um dos estados que estão apostando muito na bioeconomia, e eu acho que a gente vai colher esses frutos mais à frente, porque também não é assim, você não entra nesse jogo, tem que treinar para entrar em campo. Então acho que a gente está na fase de treinamento, de definir melhor a estratégia, mas eu vejo assim, esse mercado de produtos da bioeconomia, que no passado aqui a gente no Pará chamava de produtos extrativos e tal, e muita gente achava que isso era uma coisa pequena, que tinha uma economia modesta, e o mercado global é de 200 bilhões de dólares. Então é um mercado gigantesco em crescimento, que eu acho que é onde a gente deveria focar. Ou seja, a bioeconomia é pé do chão, né? A ideia de que vai ter moléculas, coisas mais sofisticadas na floresta, que a gente pode também chamar de bioeconomia, é legal, devemos fazer, mas vai levar tempo. A pé no chão é aquilo que a gente já tem hoje, que a gente pode escalar. Existe uma necessidade de mudança de mentalidade. Porque quando a gente fala de produto, as pessoas, o empresário que está acostumado mais no sul do Brasil, ele pensa numa monocultura. O que nós estamos falando não é fazer uma plantação só de cacau ou uma plantação só de açaí. A bioeconomia vai funcionar na Amazônia se você pensar na unidade de gestão que você está fazendo. Então você tem uma área, veja que até antigamente era castanha e seringa, né? Então você tem até a seringa volta em algum momento diferente. A economia era baseada na castanha nos dois juntos, tá? Sim. Então você tem que pensar numa unidade de área onde você tem o açaí, você pode até fazer uma cultura, mas que a gente faz sistemas agroflorestais, mas com 4, 5 culturas. Então, em vez de pensar em um produto por vez, eu tenho 1 hectare de floresta e só vou produzir castanha, eu tenho 1 hectare de floresta que vai produzir castanha, mas também tem a andiroba para o cosmético. Você consegue pensar uma cesta, né? Uma cesta e aplicar a cesta. Então, a lógica sai de um produto por vez, que seria a lógica de eu vou plantar só cacau ou eu vou plantar só açaí, por uma gestão da unidade, porque na Amazônia o que nós temos, o que é a nossa vantagem comparativa? Nós temos muitas espécies por hectare. É assim que funciona. A gente tem um solo maravilhoso, né? A gente tem a diversidade é nosso seguro. Se a gente for plantar monoculturas, as pragas vão aparecer. Então a gente conhece. Agora, um detalhe interessante, a gente está falando de bioeconomia, o passado, né? Final, ciclo da borracha. O Teatro da Paz, a Praça da República, o Praça Batista Campos, o São Brás, o Ver o Peso, tudo que é patrimônio histórico foi criado a partir da bioeconomia. Depois disso, você pode imaginar que nos últimos 50 anos que a economia do Pará se transformou numa economia que tem muito a ver, em parte, com o desmatamento, qual foi o patrimônio cultural que essa atividade econômica dos últimos 50 anos deixou? Nada. Tudo que a gente se orgulha tem a ver com aquele passado. Uma árvore, na época, conseguiu criar esse patrimônio cultural, foi muito importante na história. Então agora, claro que não vai ser só uma árvore, vai ser um conjunto. Isso. E vai ter que ter outras atividades, vai ter que ter a mineração, vai ter que ter a agricultura, a pecuária, né, o reflorestamento. Todas essas atividades são importantes, mas a bioeconomia tem o seu espaço também, e é o espaço que eu acho que pode abrir para a gente um horizonte, principalmente para o que a gente chama da região do estuário, para a região, para a calha do Amazonas, para a calha do Tocantins. Né? A bioeconomia não vai ser em todos os lugares. Uma parte da Amazônia, a bioeconomia vai ser o carro-chefe. E eu acho que a gente aqui em Belém pode se beneficiar muito com a agenda da bioeconomia. E a gente pode, e uma coisa que a gente tem que tomar, incentivar um pouco mais, é algum tipo de processamento, algum tipo de valor agregado nesse produto. Então,
Aí tudo bem, você talvez não tenha maximizado porque não é um açaizal e você não tirou o máximo de açaí possível, mas você beneficiou um pouco, isso agrega um valor. Então, a diferença do preço da castanha do Pará com casca para uma castanha sem casca é 6 vezes, né? 8 vezes mais. E tirar a casca é uma coisa que dá emprego, inclusive, para as comunidades locais, porque é uma maquininha tirando a mão. Quando a castanha está fresca, aqui o pessoal da Amazônia sabe disso, é muito mais fácil tirar a casca. Depois que seca e manda lá para o Natal, de exportar, a castanha está muito dura. Então, a gente tem que pensar também em agregar valor. Você vê que a gente está tirando 12 milhões de metros cúbicos de madeira, e você está indo num supermercado e está comprando um móvel feito no Vietnã. Made in Vietnã. E só pegando essa ideia da castanha, só como um exemplo. A castanheira é uma árvore que tem 300 a 1000 anos, né, as castanheiras que temos aqui. É uma planta que você produz uma castanha com frequência, que não tem veneno, que não tem agrotóxico, produzido pela natureza, do qual você está consumindo um produto de alto valor nutritivo, né? E aí você tem que vender essa ideia. A gente tem que ter orgulho de que esses produtos são produtos muito sustentáveis, né? Então, quando você pensa na cadeia na cesta de castanha, geralmente no mundo se consome uma cesta de castanha. Uhum. A castanha do Pará é a que tem o melhor valor nutritivo. A maior história socioambiental por trás, cultural. Mas a gente não consegue ainda promover, não consegue criar uma marca da castanha do Pará, que quando alguém está consumindo a castanha do Pará na Europa, ele estaria contribuindo para conservar a maior floresta da Terra, que ele está ajudando as comunidades e que ele está comendo uma castanha espetacular, que tem alto teor de selênio, de nutrientes, etc. Então, a gente precisa contar uma história da castanha que encante. E isso é um trabalho importante de promoção comercial. Os outros países fazem isso. Por exemplo, a gente adora a gastronomia. Todo mundo vem para cá e a gastronomia paraense é espetacular e tal. Mas quando você vai para São Paulo, você encontra para cada restaurante que tem alguma conexão com a Amazônia, 50 restaurantes coreanos. Quer dizer, a Coreia conseguiu se tornar uma potência gastronômica no mundo, com uma gastronomia que é legal, mas é muito parecida com as outras asiáticas. E a gente tem uma gastronomia única. Mas a gente tem que transformar a gastronomia, que é uma coisa da gastronomia boutique, que pouca gente vai consumir, numa gastronomia de massa, que de fato vai gerar a compra de insumos da Amazônia, etc. Não é o restaurante é a ponta. A gente está na gôndola do supermercado com os nossos produtos. Então eu acho que bioeconomia é gestão. Bioeconomia é, de certa forma, modernidade. É a gente encarar isso como uma coisa que vai gerar renda, que é negócio na veia e que é uma oportunidade grande para a Amazônia. Então são produtos diferentes. Então você vai ter produto do cosmético, mas também pode ter um produto alimentício, também você pode ter um móvel, você pode ter, você pode ter têxtil, você pode ter biojoias, enfim, não pode pensar num produto que a floresta vai te dar um produto e esse produto só tem um uso. É a castanha in natura, entendeu? Ou o açaí in natura, que depois você vai fazer uma pasta de açaí. Você tem que agregar um pouco de valor e botar mais. E esse conhecimento, essa tecnologia já existe. Nós não estamos. É que nem esse negócio da molécula. Ninguém está inventando a roda, né? Esse negócio da molécula é um negócio daqui a 20 anos. Mas hoje em dia a gente deve estar melhor ao também investir nisso. Então o governo brasileiro, por exemplo, conseguiu fazer um parênteses aqui, um gol de placa, porque pela primeira vez foi acordado no G20 algo que até hoje não tinha sido acordado. Quais são os princípios da bioeconomia? E o Brasil, durante a sua gestão do G20, conseguiu um acordo conseguiu que os 20 países do G20, né, os países todos do G20, porque na realidade tem mais de 20, 80% da economia do mundo. G20 é o mundo. O que você define no G20 os princípios da bioeconomia aprovados. Então eu considero isso um avanço. Esse governo aprovou uma estratégia de bioeconomia. Então está se criando um ambiente para favorecer o investimento, mas alguém tem que aceitar um pouco de risco para investimento de coisas novas. É isso que a gente estava falando aqui em outras áreas. Nem todas essas economias são economias, assim, mineração de ferro é uma commodity bem estabelecida, mas nem todas eram, né? Há 40 anos atrás, açaí não era uma commodity, não era algo
estabelecido. Leva um tempo para você criar isso. Alguém assumiu um risco e fez esse investimento. O que nós estamos fazendo é criando as bases tecnológicas, com o Amazon e outros, e também e as bases de regulamentação, digamos assim, de criar um ambiente de negócio para poder fazer o investimento, mas no final das contas alguém tem que assumir um pouco de risco e fazer esse investimento. É interessante você mencionar açaí. Açaí, se a gente olhar retrospectivamente, e se nós aqui na Amazônia tivéssemos olhado com esse olhar, vamos dizer, de empreendedor, 40 anos atrás ele já dava as pistas de que seria uma... O nome é bonito, é uma palmeira graciosa, é um berry que associa, ou seja, um berry que associa a ideia de que você está consumindo um fruto que tem alto potencial de antioxidantes. Então o açaí, que está associado à saúde, está associado à floresta, portanto os valores, vamos dizer, adicionais à fruta em si e à história da fruta. Tem grande produção, né? Grande produção, ela é muito resiliente e tal. Mas a história, quer dizer, quem veio de fora empacotou essa história do açaí como sinônimo de saúde, de vitalidade e de natureza. E foi isso que fez o açaí decolar. A gente tem outros produtos que podem contar, mas eu acho que a gente precisa, além da gestão, aprender a contar a nossa história, quer dizer, contar essa história de uma maneira que, em geral, os estrangeiros fazem muito bem. Eu lembro, eu fui na Costa Rica. Costa Rica é o tamanho da Ilha do Marajó, né? Então, significa que é uma... Mas a Costa Rica, você vai nos rios da Costa Rica e tem um camarada falando do ecoturismo, o rio não dá um igarapé nosso aqui, entendeu? Não são rios bonitos como os nossos. Mas a fala dele parece que você está indo no Jardim do Éden. A história que ele conta, com orgulho, pertencimento. Então, o paraíso do mundo é o Rio Tapajós, é o Rio Xingu, é o Trombetas. São rios espetaculares, mas a gente não conta essa história. Não tem ainda, por exemplo, o turismo, que é outra peça importante, no nível que eles fazem. Então, a economia hoje da Costa Rica é uma economia de observação de aves, de pesca esportiva, de turismo de natureza, que movimenta muito. Então, é outra atividade que faz parte da cesta. Na Amazônia, a gente vai ter que ter uma cesta de coisas. Dependendo do lugar, vai ser bioeconomia, vai ser turismo, vai ser mineração, outro vai ser agricultura, outro vai ter todas essas coisas juntos. Então, acho que é um olhar um pouco para a Amazônia como solução, como lugar de oportunidade. O açaí é um bom exemplo do que eu estava falando de focar num produto só, porque antes do açaí fazer o sucesso da fruta, o açaí era cortado só para fazer palmito. Eles só olhavam o açaí, as pessoas só olhavam para o açaizal, a toceira do açaí, o açaizeiro, só para fazer palmito. Mas não pensavam que ela também serve para fruta, que inclusive você pode fazer um junto com o outro, porque a toceira tem muitas varas e você pode algumas colher para fruto e outros você quer desbastar para poder o palmito crescer um pouco. Então essas, entendeu? Você pode gerar palmito e pode gerar fruta, mas o fixar que é um produto só o tempo todo e não entender a dinâmica da floresta, você perde oportunidade. Tá certo. Eu queria ficar aqui falando sobre floresta, sobre sustentabilidade mais tempo, né? Mas a gente tem aqui o tempo do nosso programa. Eu queria agradecer mais uma vez, Garo e Beto, pela presença de vocês. Foi um prazer trocar ideias sobre essa Amazônia viva que a gente tanto quer. Prazer também. Prazer também. Obrigado, gente. Bom, o videocast Amazônia e Novas Economias. Esse episódio fica por aqui. A gente se vê em breve. Até lá.